Antes de orarmos, lembremos o quanto precisamos da presença de Deus em nossas vidas diárias. O mundo ao nosso redor está cheio de incertezas, dores e mudanças, mas quando o Senhor está conosco, encontramos força, estabilidade e paz que nada mais pode oferecer. A Escritura nos lembra em Salmo 125, 1 ou 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Assim como os montes rodeiam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Isso significa que não importa quão fortes sejam as tempestades da vida, aqueles que confiam em Deus permanecerão firmes, inabaláveis e seguros em suas mãos. A presença dele nos renova quando estamos cansados, nos restaura quando estamos quebrados e nos dá coragem quando o medo tenta nos dominar. Sem ele somos frágeis e facilmente abalados, mas com ele somos inabaláveis. Hoje, em vez de nos fixarmos nas incertezas, levantemos os nossos olhos para aquele que é fiel e verdadeiro. Quando permanecemos em sua presença, experimentamos a paz que excede todo entendimento e a certeza de que nossas vidas estão completamente seguras em suas mãos. Quando entendemos que a presença de Deus é a nossa maior necessidade, devemos buscá-lo com fome e sede no coração. A Bíblia nos dá o exemplo poderoso do cego Bartimeu em Marcos 10, 47, 48. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais. Bartimeu se recusou a ficar em silêncio, porque sabia que um encontro com Jesus poderia mudar sua vida para sempre. Da mesma forma, não podemos permitir que o barulho deste mundo ou as dúvidas em nossa mente silenciem o nosso clamor pela misericórdia e pela presença de Deus. Muitas vezes, os desafios da vida tentam nos desanimar ou nos convencer de que nada vai mudar, mas a fé nos impulsiona a levantar a voz e buscar ao Senhor com todo o coração. Assim como Bartimeu recebeu cura porque não deixou escapar a sua oportunidade, também nós podemos experimentar libertação, restauração e paz quando invocamos com ousadia o nome de Jesus. Hoje despertemos a nossa fé e clamemos com perseverança: Senhor, tem misericórdia de mim, da minha família e do meu futuro. Deus sempre ouve o clamor dos seus filhos e se alegra em responder com amor e poder. A vida é muitas vezes imprevisível. Enfrentamos situações que parecem além do nosso controle, dificuldades financeiras, problemas de saúde, relacionamentos quebrados ou futuros incertos. Contudo, a palavra de Deus nos lembra que nada está fora de sua autoridade. Jeremias 29, 11 declara: Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Mesmo quando não conseguimos ver o que está adiante, podemos ter confiança de que o plano de Deus é maior que as nossas dificuldades. O inimigo pode sussurrar mentiras, dizendo que nossa situação nunca mudará, mas a verdade é que Deus sempre está agindo mesmo no silêncio. Assim como a noite cede lugar ao amanhecer, nossas provações darão lugar à alegria. Em vez de focar na decepção ou no medo, devemos fixar o nosso coração em suas promessas. Ele é o nosso refúgio quando estamos sobrecarregados, o nosso escudo quando nos sentimos atacados e a nossa paz quando estamos inquietos. Quando a vida parecer incerta, lembre-se: seus sonhos, sua saúde e seu futuro estão seguros nas mãos de Deus. Permaneça firme na fé, pois o propósito dele para a sua vida sempre prevalecerá.
quando os desafios chegam, é fácil permitir que o medo ou a decepção tomem conta do nosso coração. Mas o Senhor nos chama a fixar os olhos em sua verdade, em vez das tempestades ao nosso redor. Em Isaías 41:10, Deus promete: "Por isso não temas, pois eu estou contigo. Não te assustes, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa." Este versículo nos lembra que o medo não tem poder quando escolhemos confiar na presença de Deus. Ele é o nosso escudo quando o inimigo ataca o nosso refúgio, quando a vida parece pesada, e a nossa paz quando a ansiedade tenta nos oprimir. Quanto mais focamos em sua palavra, menos espaço deixamos para o medo e a dúvida. Quando Pedro manteve os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas, mas quando olhou para as ondas começou a afundar. Da mesma forma, a nossa fé se fortalece quando mantemos o foco no Senhor. Hoje, em vez de nos preocuparmos com o que pode dar errado, declaremos as promessas de Deus sobre a nossa vida. Escolha permanecer firme em sua palavra, sabendo que Ele é fiel para nos conduzir por cada tempestade. Ao permanecermos firmes na fé, encontramos consolo em saber que o próprio Deus cerca os seus filhos com proteção divina. O Salmo 125:2 declara: "Assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre." Da mesma forma que as montanhas fortes formam uma barreira natural ao redor da cidade, Deus coloca a sua mão de proteção sobre aqueles que lhe pertencem. Os ímpios podem se levantar, provações podem vir, mas a palavra nos assegura que o poder do inimigo não durará para sempre. A justiça de Deus prevalecerá e o seu povo permanecerá seguro. Essa verdade nos traz paz quando somos tentados a temer o futuro. Mesmo quando o perigo é invisível, o Senhor está cuidando de nós, guardando os nossos passos, preservando a nossa fé e nos guiando para longe do mal. Sua cobertura não é temporária, mas eterna. Quando você se sentir vulnerável, lembre-se de que nunca estará fora do cuidado dele. Assim como Israel foi sustentado pela fidelidade de Deus por gerações, ele permanecerá fiel a você e à sua família hoje. Descanse na certeza de que o Todo-Poderoso o cerca agora e para sempre, e nada pode tirá-lo de suas mãos. Quando reconhecemos a proteção de Deus sobre as nossas vidas, a única resposta correta é nos apresentarmos diante dele com humildade e entrega. A oração não é apenas pedir bênçãos, é inclinar o coração em reverência àquele que segura o nosso futuro. Em Filipenses 4:6-7, Paulo escreve: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Essa promessa nos ensina que quando entregamos nossas preocupações e fardos a Ele, a sua paz se torna o nosso escudo. Na oração, confessamos os nossos pecados, recebemos perdão e permitimos que a sua graça nos renove. Declaramos a nossa dependência dele, reconhecendo que sem a sua presença somos fracos, mas com ele somos fortes. Cada vez que nos ajoelhamos diante de Deus, ele nos levanta, restaura a nossa fé e nos enche de esperança. A oração é onde as batalhas são vencidas e as vitórias nascem. Hoje vamos nos apresentar diante do Senhor com o coração aberto, entregando todo medo e todo fardo aos seus pés, confiando que Ele nos sustentará
e nos conduzirá à sua perfeita vontade. Mesmo depois de entregarmos os nossos fardos em oração, a vida ainda pode apresentar desafios que testam a nossa fé. No entanto, Deus prometeu nos dar força para cada estação. Isaías 40:31 declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este versículo nos lembra que esperar em Deus não é algo passivo, é uma confiança ativa que nos posiciona para receber o seu poder. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando a ansiedade cresce, a sua paz acalma o nosso coração. Quando o desânimo sussurra a sua palavra, nos enche de esperança. A paz que Ele nos dá não é como a paz do mundo frágil e temporária. É uma paz que excede todo o entendimento, guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Cada vez que escolhemos descansar em suas promessas, em vez de confiar em nossa própria força, nos elevamos acima das circunstâncias, como águias que voam sobre a tempestade. Hoje não permita que o medo ou o cansaço dominem você. Confie que o Senhor está renovando a sua vida a cada dia, enchendo-o com a sua paz e preparando-o para caminhar com ousadia no caminho que Ele já preparou. A fé não é provada quando a vida está fácil, mas quando as tempestades nos cercam. Deus nunca prometeu que evitaríamos provações, mas Ele prometeu estar conosco no meio delas. O Salmo 46:1-2 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se abalem no coração do mar. Estes versículos nos lembram que mesmo que tudo ao nosso redor desmorone, a nossa fé permanece inabalável, porque Deus é o nosso fundamento. Quando enfrentamos tempestades, Ele pode acalmar os mares. Quando encontramos montanhas, Ele tem poder para movê-las. Quando gigantes se levantam contra nós, a sua força é maior do que qualquer obstáculo. As provações não são destinadas a nos destruir, mas a refinar e fortalecer a nossa confiança nele. Cada teste se torna uma oportunidade para Deus revelar a sua glória em nossas vidas. Por isso, quando os desafios vierem, permaneça firme, recuse-se a ser abalado e declare: o Senhor é a minha rocha e a minha salvação. Não serei abalado. A sua fé firmada em Cristo o sustentará em cada tempestade e o conduzirá à vitória. A fé não é apenas acreditar nas promessas de Deus, mas também caminhar diariamente em obediência à sua palavra. A Escritura nos ensina em Salmo 119:105: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso significa que a palavra de Deus nos impede de tropeçar e nos guia pelo caminho que devemos seguir. Num mundo cheio de tentações e distrações, é fácil ser atraído para o pecado ou para a concessão. Mas aqueles que realmente amam o Senhor devem escolher andar em justiça, evitando os caminhos tortuosos e permanecendo fiéis a Ele. A obediência pode nem sempre ser fácil, mas é a chave para permanecer debaixo da cobertura de Deus e experimentar as suas bênçãos. Quando entregamos a nossa vontade a dele, Ele nos fortalece para resistir à tentação e mantém o nosso coração puro. Assim como Josué declarou: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Também nós devemos fazer a escolha diária de segui-lo de todo o coração. Andar em obediência não é um peso, é o caminho para a liberdade, a paz e a alegria duradoura em sua presença. Quando andamos em obediência,
Deus também deseja renovar o nosso espírito e nos encher de coragem para vivermos com ousadia para Ele. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esta promessa nos lembra que não fomos chamados para viver em medo ou timidez. Pelo contrário, através do Espírito Santo, somos fortalecidos com poder, firmados em amor e guiados com sabedoria. A cada dia, Deus quer renovar o nosso coração para que a nossa fé permaneça firme, a nossa esperança inabalável e o nosso amor por Ele se torne mais profundo. Um espírito renovado nos capacita a permanecer firmes nas provações e a declarar ousadamente a bondade de Deus. O nosso testemunho se torna uma luz em meio às trevas, encorajando-os de coração quebrantado e apontando outros para Jesus. Coragem não é ausência de medo, é escolher confiar em Deus, mesmo diante do medo. Assim como os primeiros discípulos que proclamaram Cristo mesmo sob perseguição, também nós somos chamados a permanecer nele com fé inabalável. Peçamos ao Senhor que nos renove diariamente, para que possamos andar no seu poder, refletir o seu amor e sermos testemunhas destemidas da sua graça. Ao orarmos por um espírito renovado e por ousadia, devemos também permanecer próximos ao Espírito Santo, que nos capacita a viver a nossa fé. Jesus prometeu em João 14:26: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. O Espírito Santo não está distante. Ele é o nosso companheiro constante, guiando-nos, consolando-nos e fortalecendo-nos todos os dias. Quando o mundo tenta nos afastar de Deus, o Espírito nos atrai de volta à sua presença. Ele nos ajuda a ser luz em meio às trevas, encorajando os abatidos, levantando os cansados e espalhando o amor de Deus por onde passamos. As nossas vidas se tornam testemunhos vivos da graça de Cristo, mostrando aos outros que a verdadeira esperança e a verdadeira paz só se encontram nele. Assim como uma lâmpada não pode brilhar sem óleo, também não podemos brilhar sem a presença do Espírito em nós. Busquemos diariamente o seu enchimento, pedindo que ele molde as nossas palavras, ações e corações. Fazendo isso, refletiremos a luz de Cristo e daremos glória a Deus em todos os lugares para onde Ele nos enviar. No centro da nossa caminhada com Deus está a confiança total na sua soberania. A vida muitas vezes nos tenta a tomar o controle do nosso próprio futuro, mas a verdadeira paz vem quando entregamos tudo em suas mãos. Provérbios 3:5-6 declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido, podemos descansar sabendo que Deus vê o quadro completo. Ele é soberano sobre cada estação, cada decisão e cada detalhe da nossa vida. Quando entregamos os nossos planos, medos e futuro a Ele, estamos reconhecendo que a sua vontade é perfeita e o seu tempo é infalível. Confiar na soberania de Deus não significa que a vida será sempre fácil, mas significa que nunca caminharemos sozinhos. Ele nos sustenta firmemente, nos guia com ternura e nos conduz fielmente ao cumprimento do seu propósito. Hoje, escolhamos entregar as nossas incertezas e declarar: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Molda o meu futuro segundo a Tua vontade
e dá-me fé para seguir aonde quer que tu me conduzas. Quando entregamos o nosso futuro a Deus, ganhamos a confiança para permanecer firmes, não importa o que venha contra nós. A nossa força não está em nós mesmos, mas no Senhor, que é o nosso fundamento inabalável. O Salmo 68:6 declara: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza e não serei abalado. Esta verdade poderosa nos assegura que mesmo quando as tempestades rugem e o inimigo ataca, permanecemos seguros porque as nossas vidas estão ancoradas em Cristo. O medo pode tentar nos intimidar, mas a presença de Deus o afasta. A dúvida pode sussurrar que estamos sozinhos, mas a sua palavra nos lembra que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Permanecer firmes não é negar a realidade das dificuldades, mas declarar que o poder de Deus é maior do que qualquer obstáculo. Como uma casa edificada sobre a rocha, a nossa fé não pode ser derrubada pelos ventos da adversidade. Hoje plantemos os nossos pés firmemente nas suas promessas e confessemos com ousadia: não serei abalado, pois a minha esperança está no Senhor. Com Ele como o nosso fundamento venceremos cada prova e brilharemos como testemunhos vivos da sua fidelidade. Quando permanecemos firmes no fundamento de Deus, a nossa resposta natural deve ser gratidão. A gratidão muda o nosso foco do que nos falta para as inúmeras maneiras como Deus já nos abençoou. Em 1 Tessalonicenses 5, dos 16 e 18, está escrito: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Um coração agradecido reconhece que cada respiração, cada momento e cada bênção vem do Senhor. O seu amor nunca falha, a sua graça nunca se esgota e a sua presença nunca nos abandona. Quando paramos para agradecê-lo mesmo em meio às dificuldades, começamos a perceber que a sua bondade nos sustentou o tempo todo. A gratidão também fortalece a nossa fé, lembrando-nos de que o Deus que foi fiel no passado continuará a ser fiel no futuro. A cada dia, temos a oportunidade de levantar a nossa voz em louvor, declarando: obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua proteção e pelo teu amor infalível. A gratidão não é reservada apenas para momentos perfeitos. É um estilo de vida de adoração que mantém o nosso coração alinhado à vontade de Deus. Cultivemos a gratidão diariamente e as nossas vidas transbordarão de alegria, paz e esperança em Cristo. Ao concluirmos, não apenas ouçamos a palavra de Deus, mas respondamos com fé. Em Filipenses 4:6, a Escritura diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Isso significa que não precisamos carregar os nossos fardos sozinhos. O nosso Pai Celestial nos convida a colocá-los em suas mãos. Assim como o cego Bartimeu clamou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Também nós somos chamados a levantar a nossa voz e declarar a nossa dependência do Senhor. Um simples clamor de fé pode mover o coração de Deus e abrir a porta para milagres. Hoje, eu te encorajo a tornar a tua fé conhecida. Escreva nos comentários: tem misericórdia de mim, Senhor, como a tua oração pessoal e declaração de confiança. Que isso seja mais do que palavras, seja um ato de entrega, um sinal da tua fé e um testemunho público de que você crê que Deus está contigo. Ao fazer isso, que a paz dele guarde o seu coração, que a sua presença te envolva
e que as suas promessas se cumpram em tua vida. Lembre-se, Deus nunca falha com aqueles que o buscam de todo o coração.